E aí galera, aqui quem fala é o Samuel, seja bem-vindo ao Tech Tips, o seu canal de dicas de tecnologia. E a dica de hoje nós vamos construir o projeto .NET Core que vai ser a base para o nosso versionamento de banco de dados. Lembrando, esse vídeo faz parte de uma série que a gente está falando sobre versionamento de banco de dados. Se você não viu a primeira parte, onde nós falamos sobre as ferramentas, eu recomendo que você volte lá, assista o vídeo para que você entenda um pouco mais sobre cada uma das ferramentas. Conforme nós falamos no vídeo anterior, o Azure DevOps ele vai ser o local onde nós vamos armazenar o código-fonte da nossa aplicação. Então, o primeiro passo que a gente deve fazer é criar um repositório para poder guardar esse código-fonte. Aqui eu já estou na minha conta do Azure DevOps. Você vem aqui, Repos, Brands. E aqui na parte superior, você vai clicar aqui onde ele mostra a lista dos repositórios e tem essa opção New Repository. Você clica lá, ele vai pedir o nome do seu repositório. Para nosso cenário, a gente vai colocar Tech Tips, versionamento banco. Aqui ele pede para que você adicione um README, né? Caso você queira fazer uma documentação depois mais elaborada para publicar em algum outro local. Eu vou deixar marcado como README. Ele vai pedir para escolher um template do gitignore. Eu gosto de utilizar o template do Visual Studio porque eu acredito que é um template bem completo. Eu vou mandar criar. Uma vez criado o repositório, a gente precisa fazer o clone dele. Para isso, você tem aqui o botão de clone, onde você pode escolher via HTTPS ou SSH. Para o meu cenário eu vou escolher SSH porque eu já tenho uma chave cadastrada aqui no meu computador. Uma vez que você copiou o link, você vai abrir um terminal de sua preferência para que a gente possa fazer o clone daquele repositório. Para o meu cenário eu criei uma pasta chamada Tech Tips, Azure DevOps, e aqui eu vou fazer o clone do repositório nesse diretório. Você pode escolher qualquer outro diretório de sua preferência. Para fazer o clone, você basta dar um git clone e colar a informação que você pegou no repositório. No meu cenário vai pedir a minha chave. E se a gente olhar aqui, ele já fez o clone do meu repositório. Eu vou acessar essa pasta. Agora é a hora da gente criar o nosso projeto em .NET Core. Para isso, a gente vai primeiro garantir que todas as ferramentas que a gente vai utilizar durante o nosso desenvolvimento estão ok. Aqui no meu cenário eu estou utilizando a versão do .NET Core 5.0, conforme vocês podem ver. E também eu estou utilizando o CLI do Fluent Migrator, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para poder fazer a execução do script no banco de dados. Se você não tiver instalado, basta você digitar .NET Tool install "-g" fluentmigrator.net.cli. Você pode dar o Enter. Para o meu cenário aqui ele vai dizer que já está instalado, mas eu vou desinstalar só para vocês verem como seria. Para me desinstalar é só dar um install. Pronto, ele desinstalou com sucesso. E agora eu vou instalar novamente. Pronto, ele instalou com sucesso. Lembrando que esse CLI é a ferramenta que a gente vai utilizar para poder pegar o conteúdo que a gente precisa executar no nosso banco de dados e fazer a execução. Então, uma vez que a gente tem a versão do .NET configurado, que é o .NET 5, e o CLI do Fluent Migrator, agora a gente vai criar o nosso projeto .NET Core. O primeiro passo, eu vou criar uma solução. Então, só dar um .NET New SLN -n. E aqui eu vou dar o nome de Tech Tips Versionamento Banco. Você pode escolher qualquer outro nome de sua preferência. Pronto, ele criou uma solução. E agora a gente vai criar um outro projeto .NET, que é um projeto Class Library, no qual ele vai ser o responsável por ter as classes que a gente vai utilizar para versionar o nosso banco. Então aqui eu vou dar um .NET New Class Lib -n, né? Tech Tips, eu vou dar o mesmo nome, versionamento banco, -o, para que ele possa gerar uma pasta chamada src. Então, ó, ele executou, criou, pronto.
Ele criou a pasta e dentro dessa pasta a gente tem um projeto que vai ser responsável por ter as classes. E agora a gente precisa fazer o vínculo entre o nosso projeto .NET Class Library com a nossa solução. Eu vou dar um .NET sln add e coloco o diretório onde está o meu projeto, que é src techtips versionamento banco. Pronto, a partir desse momento a gente criou uma solução, criou um projeto Class Library e agora fez o vínculo entre a solução com o nosso projeto. O próximo passo é a gente abrir esse projeto na nossa IDE, de preferência, como o Visual Studio ou VS Code. E para o meu cenário eu vou estar utilizando o Rider da JetBrains. Eu abri o projeto agora e você pode ver que a estrutura dele é bem simples. Então a gente tem a nossa solução e o nosso projeto Class Library. Então a primeira coisa que eu vou começar a fazer aqui, eu vou começar excluindo essa classe que ele cria como padrão. E agora eu vou instalar as dependências que a gente vai precisar para fazer o projeto. Eu vou no meu gerenciamento de pacotes e aqui eu vou procurar a dependência chamada Fluent Migrator. Vai listar vários aqui, você pode instalar só o Fluent Migrator. Ele já é completo para que você possa trabalhar. Pronto, instalado com sucesso. Agora a gente vai criar uma pasta chamada Migrations. Essa pasta ela vai ser responsável por ter todas as classes que a gente vai precisar para criar uma migração. Cada uma das classes que a gente criar aqui, ela vai ser responsável por fazer alguma mudança na estrutura do nosso banco de dados. Aqui a gente vai começar por um exemplo simples, que é a criação de uma tabela. Com o botão direito, vou criar uma classe. Essas migrações eu costumo padronizar com o nome de M de Migration, a data atual, 2021, 05/05, o horário 07/07, underline, e qual é o objetivo dessa tabela? Criação tabela usuário. Eu gosto de utilizar esse padrão porque quando eu olho para a classe eu tenho a ideia de quando ela foi gerada e qual é o objetivo principal dela. Além do que, a gente vai ver que mais à frente a gente vai utilizar esses códigos para poder identificar a nossa lista de migrações. O próximo passo vai ser a gente herdar de Migration, que é uma classe abstrata do próprio Fluent Migrator. Quando a gente está herdando do Fluent Migrator, ele vai pedir para a gente implementar dois métodos, o método up e o método down. O método up ele vai ser executado quando a gente fizer uma execução com sucesso. E o método down ele vai ser executado quando houver algum tipo de erro. Agora a gente vai colocar uma anotação aqui na nossa classe de Migrator. E aqui ele vai pedir alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é a identificação dessa migração. Essa identificação ela tem que ser única, porque é a partir dela que o Fluent Migrator vai poder saber o que ele já executou ou não. Então aqui, ó, o que é que eu faço? Eu pego a parte numérica que a gente criou no nome da classe e coloco aqui como identificador. O segundo parâmetro ele pede uma descrição. Essa descrição vai ser uma identificação na nossa tabela. Eu vou colocar aqui criação de tabela de usuários. A gente vai ver que quando ele executar essa migração, ele vai criar uma tabela de controle na nossa base de dados. E essas informações aqui, tanto do número da migração quanto da informação de descrição, elas vão constar nessa tabela. Isso ajuda você a identificar ao longo do tempo quais foram as migrações que já foram executadas ou não. Então, uma vez que a gente colocou aqui a identificação da nossa migração, eu vou começar a trabalhar em cima do método up. Aqui a gente tem várias extensões para serem utilizadas. Lembrando que a gente tem duas abordagens para criar as execuções no nosso banco. A primeira abordagem é a gente usar interfaces fluentes, que é o que a gente vai fazer agora. E a segunda abordagem é quando você já tem um script pronto, que a gente vai ver logo mais. Então aqui eu vou utilizar o create table, vou dar o nome da minha tabela, usuários, vou colocar aqui com uma coluna chamada id, vai ser um tipo int64, né? Vai ser um long.
esse campo vai ser primary key. E como a gente está usando o SQL Server, a gente vai estar usando um identity para que ele incremente a cada novo registro. A gente pode ver aqui, ó, que a gente tem várias outras opções que podem ser utilizadas. Isso aqui depois você pode olhar na documentação. Se você sentir necessidade de fazer alguma outra configuração mais complexa, você pode olhar na documentação, ou você pode deixar nos comentários algum cenário que você queira ver e eu crio um vídeo extra para isso. Aqui vai ser a identity. Eu vou criar uma outra coluna. Eu vou criar uma outra coluna chamada nome, que vai ser do tipo string, de no máximo 60 caracteres. Aqui eu só vou ajustar a indentação. Pronto, a gente tem a nossa primeira migração, que é a criação da tabela de usuário. Aqui, se acontecer algum problema, a gente vai precisar deletar essa tabela que foi criada. Então a gente pode usar delete table. E aqui a gente vai usar usuários. Temos a nossa primeira migração concluída. Agora eu vou compilar a aplicação para gerar a nossa DLL. Essa DLL é a que Fluent Migrator vai utilizar para executar esse script no nosso banco de dados. Agora eu vou voltar no terminal e vou navegar até a pasta onde a DLL foi gerada, que no nosso cenário vai ser src bin debug netcore 5 e a gente pode ver que ele tem uma DLL aqui, TechTips versionamento banco.dll. Essa DLL é que contém as migrações. Então, e agora eu vou executar alguns comandos aqui só para a gente dar uma olhada no suporte que a ferramenta tem. Então eu vou executar o .NET fm list processors. Os processors são todos os bancos de dados que hoje são suportados pelo Fluent Migrator. Então a gente pode ver aí que ele tem vários bancos de dados. E a gente tem também a versão SQL Server 2016, que é a versão que a gente vai utilizar. Apesar do nosso banco estar na versão 2019, o 2016 aqui está totalmente compatível com o 2019. Essa informação ela está no site lá do Fluent Migrator. E agora a gente vai fazer a listagem de todas as migrações que estão pendentes. Lembrando que nesse cenário agora eu já estou com o meu banco de dados rodando no meu computador local. Se você não está com ele rodando, você precisa pegar o link que eu deixei na descrição do vídeo anterior, onde tem o passo a passo lá no GitHub de como subir um banco de dados via Docker. Se tiver alguma dúvida, basta deixar nos comentários. Bom, agora antes da gente listar as migrações que a gente vai executar no banco de dados, nós precisamos verificar se o banco de dados nosso está habilitado. Então, no meu cenário, como eu estou usando Docker, eu vou dar um Docker PS. E aqui o meu banco de dados está rodando na porta 1433. E agora eu vou acessar a minha IDE para poder fazer uma conexão nesse banco e criar a nossa base de dados que nós vamos utilizar. Então aqui eu vou Data Source. Lembrando que aqui, conforme a IDE que você está utilizando, você pode ter caminhos diferentes. Se você estiver usando Windows, normalmente você vai usar o Management Studio. Aqui a senha, o usuário e senha. Vou testar a conexão. Conexão realizada com sucesso. Eu vou aplicar e vou dar um OK. Agora eu vou criar um banco novo. Eu vou dar o nome desse banco de versionamento banco. Então a partir de agora eu consigo no meu terminal e para a gente poder listar as migrações pendentes. Eu estou na pasta onde tem a DLL, que é responsável por ter as migrações. E eu vou dar aqui um comando .NET fm list migrations -p SQL Server 2016, que é a versão que a gente vai utilizar, -c, que é a connection string. Para o nosso cenário nós estamos utilizando o SQL Server, então server é igual localhost database igual a versionamento banco, o user
user ID igual a SA e a senha que a gente colocou no nosso banco de dados, que por padrão eu deixei db@version. Uma vez que a gente colocou a connection string, o último parâmetro vai ser a DLL, que é a techtips.versionamento.banco.dll. Então, quando a gente executar agora esse comando, ele deve listar todas as migrações que estão pendentes. Então, a gente utilizou o comando .NET FM list migrations, então para ele listar as migrações, passando a connection string e a DLL que ele precisa buscar as migrações. A partir do momento que eu der o Enter, ele vai listar as migrações. Você pode ver que na última linha, na parte de Migrations, ele tem a migração que a gente gerou. Então aqui você pode ver o identificador único da migração, o nome da migração e que ela não foi aplicada. Se você tivesse mais arquivos de migração, ele ia aparecer também aí para você. E para a gente aplicar as migrações, a gente vai utilizar basicamente o mesmo comando, mudando apenas para .NET FM Migrate, passando os mesmos parâmetros que a gente passou para listar as migrações. Então aqui eu já mudei para Migrate, e aí colocando as mesmas informações e vou pressionar o Enter. A gente pode observar que ele iniciou uma transação, fez a criação da tabela de usuários e mostrou aqui a nossa migração foi realizada. E se a gente voltar na nossa base de dados, a gente pode observar que ele tem agora uma tabela chamada usuários, que foi a migração que a gente criou, e tem uma outra tabela version info. Essa tabela ela é responsável por gravar o histórico das migrações que foram aplicadas. Aqui a gente pode ver aqui que é a versão, né, que é o identificador único. Quando ela foi aplicada é a descrição que a gente definiu para aquela migração. A gente viu que é muito simples criar uma migração usando o modelo Fluent. Entretanto, existem cenários onde você quer criar um script para que esse script sim seja executado no banco de dados. E é esse cenário que a gente vai ver agora. A gente vai criar aqui uma nova migração, que eu vou dar o nome de criação tabela cliente. A gente vai seguir o mesmo passo anteriormente, que é herdade migration, criar um identificador único, como a gente fez anteriormente, e definir uma descrição para a nossa migração. Eu vou implementar os dois métodos e aqui está a grande diferença. Agora a gente não tem mais uma interface Fluent para poder criar essa nossa tabela. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova pasta chamada scripts. Para ficar melhor organizado, a gente vai criar uma subpasta com o mesmo nome da migração, que é esse nome aqui. Dentro dela eu vou criar uma pasta chamada up, onde vai estar o script de criação, e vou criar uma pasta chamada down, onde vai estar o script de rollback. Aqui eu vou criar um arquivo SQL, então eu vou criar um arquivo aqui chamado criação tabela cliente.sql, e aqui seria um script SQL normal. No meu cenário eu vou usar um use versionamento de banco. Vou criar uma tabela muito simples, apenas com ID e nome. E agora eu vou criar o script de rollback. Eu gosto de colocar o mesmo nome do arquivo com o final rollback. Aqui eu vou seguir o mesmo padrão. Então, para ele usar o banco de dados, e vou colocar um drop table, o nome da minha tabela, que é cliente, que foi a tabela que a gente criou aqui. Então, uma vez que a gente tem esses dois arquivos criados, uma configuração importante é que esses arquivos eles devem estar dentro da DLL quando você compilar esse projeto. Você vem aqui com o botão direito em cima do arquivo, vai em propriedades, e uma das opções que vai ter aqui em Build Action é Embedment Resource. Então você escolhe essa opção. Isso aqui você está falando para que ele leve esse arquivo junto na DLL. A mesma coisa você faz para o outro arquivo. Se você não fizer essa etapa, não vai funcionar,
porque quando ele for buscar os arquivos ele vai dar erro. Então, uma vez que eu tenho agora os arquivos aqui em mãos, eu posso voltar lá na minha classe de migração e agora eu vou utilizar o comando execute.embedded-script. E aqui eu vou passar o diretório que esse script se encontra. Aqui, se a gente for olhar, qual seria o diretório? Ele está olhando aqui TechChips, então vou copiar esse diretório. TechChips. Quando eu tenho um nível para baixo, eu coloco um ponto, né? Então, ponto script, ponto a minha pasta, ponto up, porque é o arquivo de up da criação da tabela, e no final o nome do meu arquivo. A mesma coisa eu vou fazer pro método de down, só que agora eu vou trocar, porque ele não é o up, né? Ele é o down, e aqui eu vou dar um novo nome, foi o nome que a gente definiu. Aqui é importante observar que às vezes, dependendo do seu projeto, os nomes vão ficar bastante grandes, então depois você pode criar algumas variáveis aqui, algumas constantes que definem esses nomes, e aí você pode ter uma visualização melhor. Para o nosso cenário a gente vai deixar assim mesmo. Então aqui já está tudo pronto. Eu vou compilar a aplicação para que ele gere uma nova versão da DLL. E agora eu vou voltar no meu terminal e a gente vai executar o comando .NET fm list migration, o mesmo comando que a gente executou anteriormente. Vou dar o Enter e a gente vai ver aqui, ó, o que ele me trouxe de informação agora? Que ele já tem uma migração que foi aplicada, que é a migração corrente, e ele encontrou uma nova migração que não foi aplicada ainda. E a gente vai aplicar essa migração como a gente fez anteriormente. .NET fm migrate, passando o nosso processor, a connection string e qual é a DLL que a gente está procurando as migrações. Vou executar e sucesso. Ele me diz aqui que migrou com sucesso a nossa criação. E agora a gente vai voltar lá na nossa IDE e vai dar um refresh para poder verificar se ele criou realmente a tabela. E pronto, ó, temos uma nova tabela aqui. Então você viu que a gente pode criar de duas formas, tanto do modelo fluente quanto do modelo onde a gente tem um script de banco de dados. Isso aí abre um leque de muitas opções. De você criar uma tabela, de você fazer o rollback. Um ponto de atenção aqui é que quando a gente está criando via script de banco de dados, que é esse cenário aqui da tabela de clientes, a gente tem que garantir sempre que o script de rollback vai desfazer toda a operação. Pessoal, no vídeo de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, era a criação desse projeto que é a base do nosso versionamento de banco de dados, onde a gente viu a criação tanto no modelo fluente quanto no modelo de criação de script de banco. Em ambos os cenários a gente viu a listagem e a execução desses comandos no banco de dados. Se você gostou do conteúdo e está gostando da série, não esquece de deixar o like, curte, compartilha. Se você tem alguma dúvida ou quer ver algum cenário em específico, pode deixar nos comentários que a gente faz um vídeo extra. É isso aí, galera. Um abraço e tchau!